aí, pessoal. Está no ar mais um Toca Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo. Você está na Toca Cultural. E como sempre, quem está comigo aqui, na verdade, quem manda nessa coisa aqui é ela. Eu! Lana Seganfredo. Oi, galera, tudo bem? Bom sabadão pra todo mundo. E a verdade é que ela manda mesmo, viu, pessoal? E a verdade é que hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito legal, amigo nosso. Na minha opinião, acho que o melhor youtuber, desculpa, o melhor instagrammer of Brazil. É ele. Quem é ele? Léo Tramontim! Eu aqui, gente. Seja Obrigado pelo convite. bem-vindo, Léo. Eu já queria ter feito essa gravação contigo lá em 2019, porque eu já repeti aqui milhões de vezes que já era para o podcast ter estreado lá atrás, mas a gente teve uns probleminhas no caminho, tia Lana quebrou o braço nesse meio tempo. E na época, lá no comecinho, o Léo estava preparando um livro que ele lançou no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, chamado Você Influenciador. E é sobre esse livro que a gente vai falar hoje, Léo, e também, é claro, sobre tua carreira como digital influencer, essa profissão que surgiu, né, nos últimos 10 anos, mais ou menos, por né? aí, mais ou menos. Por aí, né, Léo? Como que deu start para iniciar como influencer? Então, eu acho que as pessoas elas confundem muito, né, o título de influenciador. Influência você não compra, influência você conquista. Então, aquela sensação de, acordei hoje, putz, não deu certo na minha profissão, vou virar uma influenciadora. Não existe isso, né? Você tem que trabalhar em algo para daí sim você ser relevante no seu segmento, para você se tornar uma referência para as pessoas e daí sim sua palavra ter voz. Eu acredito muito que o título influenciador vale para todas as profissões. E é isso que eu sempre levanto a bandeira. Eu, muito antes de trabalhar com a internet, sou um profissional de comunicação, como vocês sabem, e me acompanham há pelo menos 12 anos. Exatamente. Então, assim, muito antes de ir para o Instagram, eu trabalhei na televisão há muito tempo, eu promovo evento em Curitiba há 12 anos, escrevi já N colunas em jornal, N colunas em revistas. Então, assim, cria-se uma notoriedade muito antes para daí sim você ser referência. E a internet hoje é a janela que a gente tem, né? É a forma mais dinâmica de você influenciar as pessoas. Mas a influência, para mim, ela é principalmente no offline, não só no online. E você tinha um trabalho muito bacana, que era uma assessoria criativa. Sim. Você ajudava Ainda essas pessoas que... ainda tem, né? Mas que ajudava, principalmente na época que eu te conheci, a promover o lançamento de novas marcas, de novas lojas, nos shoppings aqui de Curitiba mesmo, vários eventos. A gente foi convidado, né, amor, para ir lá. Nós fomos em vários, né? Fotografar. Foram mais de 3 mil já. Mais de 3 mil? Mais de 3 mil, para, mais, sei lá, de 500 marcas, tanto brasileira quanto estrangeira, assim, sabe? E muito além do que mostrar esse trabalho na rede social, o Léo também sempre deu aquela consultoria para ajudar a pessoa a desenvolver a marca dela, em especial quem estava começando. E nisso surgiu a ideia de escrever o livro Você Influenciador, que você acabou criando um método, né, para explicar para essas pessoas a maneira como elas podem se transformar, crescer e evoluir, né? Porque olha só, a minha carreira ela começou numa época onde a internet obviamente já existia, mas as redes sociais ainda estavam engatinhando, né? A gente Você era época do Orkut ainda? Eu, pessoa física, sim. A pessoa jurídica já não. Mas ainda não tinha muito essa cultura da divulgação na internet. Então, eu sou de uma geração onde, para você ter ideia, no primeiro evento que eu fiz, em 2009, eu tive que mandar e-mail por e-mail para as pessoas e fazer ligações e mandar por carta. Nossa, carta? Mandar o correio, mandar por motoboy. Impresso. Coisa que hoje em dia eu acho um absurdo, porque gasta-se muito papel, gasolina e tudo mais, para mim não faz sentido nenhum. Mas eu peguei essa época, essa transição ainda, né? Então eu sou de uma geração onde a internet não era utilizado para você se vender, mas para você consumir notícia ou para você fazer entretenimento sem estar participando como passivo, né, na história. E é isso, assim. E eu acho que a TV veio muito de encontro com esse teu trabalho na época, né? Porque a gente acabou desenvolvendo novas habilidades e descobrindo uma evolução do que estava que estava surgindo no meio da comunicação. E eu sempre gosto muito de acompanhar o meu momento. Então eu peço sempre nas minhas orações que eu seja um profissional que tenha discernimento de saber me reinventar. Eu acho que o maior medo na minha vida é ficar ultrapassado.
Então, eu comecei de uma geração onde a gente mandava ainda convite impresso, fui para uma geração onde era mais fácil você mandar o convite pela internet, passei daí pelos eventos, onde você criava primeiros eventos, onde era só aquele evento social, baladinha, coquetel, normalzinho. que hoje em dia eu tenho um horror. Daí passei, fiquei de saco cheio desse formato, porque eu acho que não funcionava mais aquela coisa. Mas o pessoal gosta desse badalo, funcionou vai. muito tempo, entende? Claro, Eu e as acho- pessoas gostam E tem disso. casos e casos. Tem casos que funcionam ainda, mas eu fiz muito. Lana, eu chegava a fazer 3 eventos por dia. Eu lembro. Daí eu comecei a criar eventos onde criava-se experiências para as pessoas. Então as pessoas participavam de oficinas, botavam a mão na massa para entender o porquê. O resumo era entender o porquê que o produto custava aquele preço. Ou para fazer parte da experiência daquela loja. Até que quando eu fui para a internet, eu consegui reunir tudo isso. Criar-se a experiência, cria-se a comunicação e cria-se o direcionamento para o público-alvo. Quer dizer, Exatamente. atinge mais pessoas Hoje- também, né? Do que fisicamente Por na isso loja. que eu sou muito contra você falar assim do nada. Eu sou influenciador. Não, peraí. Você tem que ter uma bagagem muito... Você e tem uma parece- pretensão de ser influenciador. Parece papo de velho falar isso, né? Mas, Mas é mas verdade. assim, você tem que ter uma bagagem antes de você se intitular qualquer coisa. A mesma coisa é fazer um curso de 3 dias e dizer que é coach com 20 anos. É coach do quê? Do bonequinho do Kinder Ovo, né? Desculpa, mas você tem que ter uma bagagem antes. É verdade. Exatamente. E também essa bagagem, ela nos ajuda na produção do conteúdo e na forma como a gente vai passar isso para o nosso público. E falando em produção de conteúdo, no livro do Léo aqui, a gente tem um capítulo todo sobre isso, com dicas para você despertar a sua criatividade, para você saber as formas como você pode passar a tua informação. E é muito bacana. Como é que foi esse exercício de colocar isso no papel? Porque uma coisa é viver isso, né, Sim. Léo, no teu dia a dia. É saber, isso tá tudo na tua cabeça. Como é que foi esse processo de escrever isso? Olha só, quer ver? Eu tinha um curso meu, numa instituição aqui de Curitiba, onde eu desenvolvi o curso do zero. E quando me chamaram para fazer o curso, eu topei na hora sem nem saber o que era. Eu falei, meu Deus, que legal. Sempre sonhei para ser professor. Eu lembro disso. Daí falaram assim, tem que fazer a ementa. Eu fiquei pensando, o que é a ementa? Daí eu fui pesquisar e deu muito certo, né? Teve várias turmas e tal, e eu escrevi muito na época. Passou um tempo, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse material? Putz, eu vou lançar um guia onde eu possa ajudar as pessoas, não necessariamente na internet, mas na vida pessoal delas. Tanto Exato. que você vê que tem capítulo que fala de criatividade, de perder a timidez, de projeção vocal. Então, assim, eu acredito muito na vida que as coisas têm que ser feitas para você usar de várias formas. Não necessariamente só em uma. Eu compro uma roupa que eu posso usar para passear, para almoçar, para jantar, para uma compra ser inteligente. E eu acho que quando você estuda algo, você tem que estudar algo que você possa aplicar na sua vida como um todo. Exatamente. Né? Até porque, Lana, vamos ser bem sinceros, internet é maravilhoso, Paulo. Mas chega uma hora que deu problema na internet do mundo inteiro, acabou. A tua Caiu. vida vai acabar. Não, a vida Você- continua. E pode acontecer isso, né? De boicotarem a internet alguma coisa. Daí tudo que você estudou vai pro ralo, você ficou uma pessoa só no online que não existe mais. O offline nunca vai parar de Ou existir. seja, aprender a fazer mais de uma coisa, ser útil em Exato. mais de um ramo, nunca é jogado fora. Não, e Isso é você pura faz um verdade. diferencial. Eu nunca vou dizer que eu sou melhor que os outros no meu mercado, porque eu acho isso uma tolice maior. Mas eu acho que a gente se torna inteligente quando a gente entende que a gente pode fazer muito mais coisas do que simplesmente uma, sem sair da nossa área, entende? Por É, isso e, que eu e o admiro legal tanto é essa saber pessoa. fazer de tudo um pouco bem, né? E Paulo, você sabe que, olha só, eu vou te falar, hoje no formato do meu trabalho, que mudou muito ao longo dos anos e eu sempre vou tentando acompanhar, eu hoje atendo 28 grandes empresas dentro da minha empresa, dos vários assuntos diferentes, porque eu não atendo empresa concorrente. Né? Eu acho que você, como profissional de ético. qualquer área, você tem que ser ético. É. E não faz sentido eu divulgar uma empresa A e empresa B do mesmo segmento. Peraí, uma verdade. hora ele está falando que uma é boa, a outra é boa ao mesmo tempo. Peraí, não. Então, hoje, no meu dia a dia, eu crio conteúdo desde vaso de Murano até show do Gilberto Gil, Aham. passando por arquitetura É e verdade. indo para jardinagem. Então, Que eu acho legal. que, na minha visão hoje, um profissional ele tem que ser plural, principalmente, pegar a vassoura no chão, limpar o chão se precisar e saber atender muito bem o seu cliente, ter uma reunião com o CEO da melhor forma, mas também tem que saber se reinventar, porque as coisas são muito rápidas. Por exemplo, esse livro que está na tua mão, eu lancei em 2020. É verdade. Muitas coisas, quando eu falo de tecnologia nesse livro, algumas já estão defasadas. Defasadas, sim. Outras que são offline não estão e nunca vão ficar, que é a criatividade, a coisa pessoal e tudo mais. Por isso que a gente sempre tem que se reciclar. Exatamente. E quando a gente pega o teu livro aqui e olha ele com mais cuidado, a gente percebe que nessas dicas tem coisas aqui
que eu vejo como atemporais. Exato. Como as dicas de criação para roteiro de vídeo. Eu acho que isso aqui é muito útil até hoje para organizar os assuntos. Qual o meu medo de ficar ultrapassado? Organizar Até as o mesmo ideias. livro não é para ficar ultrapassado, entende? Mas não, tem coisas aqui que são atemporais. Tem outras que, é claro, você dava dicas em relação ao Instagram da época, os melhores horários de publicação Que para a muda toda hora. época, que mudam o tempo inteiro. Mas é sempre importante você conhecer o trabalho, conhecer os fundamentos para você dar os teus próprios passos, né? E para você usar evoluir. também no seu dia a dia como profissional, sabe? Porque isso que você está pegando na mão, ele está intitulado para ser para internet, mas ele vale para o contato tete a tete com o seu cliente. E as pessoas nunca podem entender, nunca podem esquecer de uma coisa. Cliente compra de cliente, pessoa compra de pessoa. Antes de você ser um profissional de qualquer área, você tem que saber se relacionar com as pessoas. E eu vejo muita gente hoje na internet sendo arrogante, estúpida, mal educada com as outras. Você é um péssimo profissional. Se você não sabe lidar com as pessoas, você tem que rever a pessoa que você é. Entende? E isso para qualquer coisa. Desde vender pão de queijo até ser o CEO da Shell. É tipo aquela imagem que tinha nos Simpsons, né? Do Krusty, o palhaço, simpaticíssimo com as crianças. E depois... E a hora que terminava, ele ficava com aquela cara de mal-humorado e Mal-humorado. acendia um cigarro e pá, sai daqui, uma né? frase nunca vai falhar na vida. Você pode enganar quase todo mundo por quase todo o tempo, mas nunca todo mundo por todo o tempo. Uma hora Isso é cai. fato. E esse profissional que na internet se posiciona muito simpático, muito amigo, muito sorridente, e na vida real, desculpa a expressão, mas é um cocô, uma hora cai. Entende? Claro, mas tem que cair, E né? daí a pessoa fala, a internet me cancelou, não sei o que, por esse sentido. Peraí, veja primeiro por que pararam de seguir você. Será que você é realmente a pessoa que você está querendo ser ou você está criando um personagem? Entende? Fica esse questionamento aí para você que tem o seu canal, que está passando por uma crise entre os seus seguidores, ou que de repente descobriu que mostrar a sua cara, mostrar você de cara limpa faz muito mais sucesso e está Faz. atraindo mais seguidores, né? E a gente vê com o passar do tempo o surgir de novas plataformas, né, de novas redes sociais. E o que eu te pergunto é, o futuro, como é que você vê aí dessas redes sociais que estão por aí? O que é que continua e o que é que termina, na tua É opinião? muito complicado a gente falar isso, porque as coisas mudam muito rápido, né? Eu estava anotando uma pergunta sobre isso. E você sabe que, assim, eu acho que cada vez mais vai nichar. Então, por exemplo, eu sou um público que eu não sou público do TikTok. A filha do Paulo, eu acho que é público do TikTok, que é adolescente. Eu não tenho TikTok, porque eu não vou saber me posicionar lá. E tá tudo bem. Eu acho que o problema hoje também é que as pessoas querem abraçar o mundo, querem estar ter em tudo. todas. Não, peraí. Foca em um. O que funciona pra você? Ah, é o Facebook. Eu sou uma senhora que eu vendo brigadeiro e eu vendo horrores no Facebook. Tia, foca no teu Facebook. Não queira abraçar todo mundo. Porque você vai ficar louca de tempo, você não vai conseguir dar conta, você vai criar um conteúdo porcaria para dar em tudo e não vai dar certo. Então, eu acho que cada vez mais vai criar-se redes sociais nichadas. E cada vez mais vai ter menos essa questão do número de seguidores, porque isso é uma besteira muito grande. É só você ver, antes de ontem, se eu não me engano, o Instagram cancelou milhares de contas. Eu perdi 3 mil seguidores do dia pra noite. Mas que eu bom! vou falar disso aí. Que bom, porque o Instagram, ele limpou perfis que eram inutilizados ou que não tinham a verificação lá de ser humano, então podia ser robô. Que bom! Eu sou a favor. Sim. As pessoas, elas se prendem muito. Ah, mas o Paulo tem 70 mil seguidores. Nossa, ele é top, né? Será que ele comprou seguidor? E pode ter comprado. Bem provável. Pra você ver. No E meu caso, né? esse negócio de compra de seguidores, eu acho uma das piores tolices que a gente tem hoje em Não dia. é a métrica Você não mais, tá falando mais com correta, pessoas, talvez. né? É o Se você- mais, vamos dizer, do ponto de vista de confiabilidade. Pra você ver como a pessoa ela se preocupa com tanta futilidade que ela se preocupa com um número estúpido ali em cima. Se você tem esse dinheiro pra comprar seguidores que não é barato, Não, não é barato. você vai no boteco na esquina, você come um hambúrguer, toma uma pinga que você Faz é muito mais amizade com feliz. toda aquela gente, E sai um monte de amigo e Arrasou, constrói uma rede social orgânica Arrasou. de verdade. Faz o marketing. É isso. Então, assim, eu acho que a palavra orgânica, como você falou, é a melhor forma. Você não precisa ter quantidade, mas uma qualidade e que principalmente te compre. Você prefere, quando eu tinha curso, eu perguntava sempre isso. Você prefere ter uma rede social com 500 seguidores e vender efetivamente para esses 500 ou ter uma rede social com 50 mil e vender para 2? Eu amo dinheiro. Todo mundo aqui gosta de dinheiro, querendo ou não, né? Tem um mais Sim, ambicioso, menos sim. ambicioso, mas a gente vive para pagar conta. Exato. Então, foca, tá dando certo? Foca nisso. Não queira... As pessoas elas se preocupam muito em dar um passo maior que a perna e ela cai. Se você calça 42, usa 42, não calça 44, você vai cair.
Exatamente. Sabe E isso é offline, ó. Sabe que isso aí que você está falando Tô muito agora velho, é né, uma os coisa meus que papos. quando a gente montou o estúdio aqui, é uma coisa que eu aprendi com o pessoal que, de certa forma, prestava na internet uma espécie de consultoria para quem tinha essa nossa pretensão, né? Ele falava assim, cara, não pense em ter o microfone nota 10 e o computador nota 3, porque senão a hora de captar ali vai dar o problema do computador. Então, se você consegue ter tudo nota 6,5, Tá bom. coloca tudo Funciona, no 6,5. Não queira ter algo nota 10 e o outro 2,5, porque o de 2,5 vai prejudicar, Sim. né? Então, eu acho que é a questão do desgaste. Não sei se você concorda com isso. Você às vezes se desgasta por algo que te traz muito pouco resultado. E o desgaste emocional, porra, é algo que te... Inclusive às vezes te na faz vida, perder né, gente? Às vezes te faz sair do projeto, né? É só a gente ver na vida, né? Um exemplo claro, você se dedica a uma amizade que não te dá retorno, então você está se desgastando. Isso é a mesma coisa na internet. A mulher tá vendendo horrores brigadeiro no Facebook, mas ela tá se desgastando 3 horas do dia para tentar entrar no Instagram. Minha tia, foca no teu Facebook. Exato. Não tem né? necessidade de abraçar todas as redes. Por isso que eu até te perguntei. A gente vê algumas meio que desaparecendo, outras enfraquecendo, umas que vão, outras que voltam, e algumas com um perfil mais popular, outras um pouquinho mais de nicho, como você estava comentando. Mas aí, para o futuro, a gente vê crescer algumas tendências diferentes que podem ser agregadas a elas, como é o caso do metaverso, né? A gente já conversou aqui em outras oportunidades, em que a pessoa, no futuro, possivelmente vai conseguir entrar na sua rede social com aquele sistema... Sim, com aquele aparato todo. Com aquele aparato imersão, todo né? tecnológico para curtir uma imersão no evento do Léo, por exemplo, né? Você entra no evento sem estar necessariamente em Curitiba. Mas aí que tá, né? Há uns 20 anos atrás, a gente já teve umas tentativas de fazerem Eu isso. ia Vocês comentar lembram? isso agora, Second Life. Isso, eu esqueci o nome, mas era Second Life. Eu acho que, na minha visão, eu posso estar muito ultrapassado nesse sentido, mas eu ainda acredito que, nesse sentido, como você falou, de participar do evento, assim, eu não visualizo um cenário para isso. Eu visualizo esse cenário para fazer algumas coisas, como, por exemplo, compra de terreno, sabe? Que a pessoa pode visualizar ali na hora. Putz, vai demorar 3 dias para eu ir lá no terreno visualizar, mas eu quero ver agora como é que é, sabe? Como Google instrumento Earth. de triagem, talvez, né? Instrumento de Pra ver assim, triagem. será que eu vou ou será que eu não vou, né? Exato. Já olha ali, agora não como definitivo, talvez, Não né? como definitivo, não como participar de um evento, né? Ou fazer... A compra por esse sentido, a compra de uma roupa e tal, até funciona. Tem loja no shopping que trabalha assim, né? Acho que é Amaro o nome da loja, não sei, mas funciona, acho legal. Então, assim, eu acho que tudo que é radical na vida não funciona, Sim. né? Mas uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, o Magalu, eles apostam muito há, acho que 20 anos quase, e um amigão meu que trabalha no marketing do Magalu, o Pedro, ele quem desenvolve muito dessas coisas e eu pago muito pau para ele, porque ele reforça muito a bandeira da humanização nas redes sociais. Sim. As pessoas compram de pessoas. Então, você colocar um boneco, um avatar para vender, vende-se muito mais do que simplesmente uma foto de um produto. Exato. E é isso também uma coisa que eu acho muito interessante a gente reforçar sempre na internet. Dar-se a cara, mostrar quem é você, mostrar quem está fazendo, né? Quem está fazendo. E isso é uma coisa que cada vez mais humaniza. É isso que eu ia te falar. Eu acho que falta um pouco mais dessa vida real, né? Sim. Enquanto a gente teve aí períodos obscuros de compartilhamentos de notícias e tal, e pessoas vivendo em cima, às vezes, de rede social, as pessoas esquecem de viver, né? Esquecem de sair, de curtir o dia, de ver passarinho, de conversar com pessoas, de ir no boteco da esquina fazer amigo, né? As pessoas perderam essa... Aquela brincadeira, né, do que aqui não pega internet, vocês vão ter que conversar. Mas você sabe que as pessoas elas se obrigam muito a estar na internet. E quando elas estão offline, elas se culpam muito. Muita gente é assim, né? Eu me culpei muito tempo. E aí eu tenho que criar conteúdo todos os dias. Gente, eu sou um ser humano. Tem dia que eu não quero ver a cara dos outros. Tem dia que eu quero ficar em casa trancado. Dá tem um dia que eu não quero burnout aparecer. na pessoa. Eu não apareço. E tá tudo bem, entende? Eu também acho muito chato as pessoas que só reclamam na internet. Ai, a vida, ó, céus ao azar, ai, não sei o que. E aparece chorando, desgraçado. Não que a vida tem que ser o conto da Cinderela, óbvio que não. Mas se você não tá bem, o que você vai falar não vai agregar, cala a boca. Vai viver. Mas aí eu vou além, Léo. Porque nós já comentamos outras vezes aqui no bate-papo que a minha
a minha forma de pensar a internet, de interagir na internet se não for para falar bem, eu não falo nada. Exato. Né? Então você diria que isso vale também para quem tá criando conteúdo? Eu digo, Se você talvez para não se expor tanto? Sim, eu concordo com você. E o que eu faço sempre, em dias que eu tô bem, eu crio conteúdo, que eu trabalho com isso. Né? Claro, é diferente. Eu trabalho com isso. Então, assim, eu crio conteúdo de gaveta, como a gente chamava na televisão e tal. Então, eu crio conteúdo de gaveta que eu posso usar num dia que eu não tô bem. Esses dias eu peguei uma intoxicação alimentar que eu passei o dia inteiro no banheiro. Vou ficar fazendo vídeo sentado no vaso, vomitando? Não. Não. Então, eu tinha já o material ali, eu falei, quando eu tava melhor, né, também assim, quando eu tava mais tranquilo, medicado, eu pensei, puxa, tenho que fazer um negócio ali, porque eu trabalho com isso e tal, já tenho pronto. E também se não tivesse pronto, tá tudo bem, gente. Tudo certo, exato. você ficar um pouquinho As pessoas off, se cobram muito. Hoje em dia se cobra muito uma perfeição, que o dente tem que ser Não perfeito, que a existe, boca né? tem que ser perfeita, que o lábio tem que ser inchado, que não sei o quê. Isso é uma coisa que uma hora as pessoas vão ficar loucas. E aí, Sabe? eu queria te perguntar sobre essa necessidade essa tendência da comparação. Ai, que dó. Que dó, né? Porque a pessoa fica olhando o Instagram de todo mundo, passa o dó. dia, às vezes, meio desocupada e olhando e se comparando com Sim. o outro. Ah, mas eu podia aumentar o meu lábio. Ah, mas eu podia diminuir meu nariz. Ah, mas não sei o quê. Só que nem necessariamente essas mudanças vão ficar bem para o seu rosto, né? Aham. E eu acho que o Instagram, de certa Cria forma, isso. ele estimula, né? Estimula. Essa questão da vaidade, da pessoa se olhar, se comparar. É saudável até um certo ponto, né? A gente tem que ponderar sempre que tudo em exagero faz mal, né? Posso fazer não uma é legal, correção né? só na tua frase? Que eu diria que não é um Instagram, mas é a interação errada com o Instagram provoca isso. Né? Mas eu falo por mim mesmo. Por muito tempo, o meu biotipo não me permite ser bombado. Meu biotipo é uma pessoa alta, magro dentro do limite e tal, e com um músculozinho legal ali e tal, mas bombado, quadrado, não. E eu via na internet muitos outros homens fortes, pá, abração, não sei o quê. Eu me sentia um cocô. Eu me sentia um cocô, eu assim, gente, como assim eu treino, eu faço tudo certo, Eu eu não não chego sou lá. fortão. Mas por muitos anos eu me condenei muito. Eu me culpava, eu falava, meu Deus, tá errado. Meu Deus do céu, o que eu faço? Hoje eu já sei que, cara, cada biotipo é biotipo, cada realidade é uma realidade. E aí, outra coisa também, Lana, que você me segue há muitos anos e você é minha amiga no offline, você vai ver. Quando na vida você me viu ostentando qualquer coisa na internet? Que eu comprei uma roupa ou que eu comprei um... Nunca. Não. Eu não gosto dessa palavra, mas a palavra é nunca. Eu acho um horror essa cultura, incultura, porque cultura é outra coisa pra mim. Essa incultura, não sei se tem essa palavra, acho que tem essa palavra. De ficar ostentando as coisas na internet. Ai, a blogueira milionária que fica postando foto com um monte de sacola da Gucci, um monte de sacola da Dior. As pessoas não têm discernimento de como isso pode ser nocivo para a vida das outras. Entende? Ir no shopping, ficar postando foto da sacolinha. A gente mora num país de gente que morre de fome, literalmente. A gente mora num país subdesenvolvido. Então, você tripudiar em cima da desgraça do outro, mesmo que sem ter a consciência, mas no fundo tem, é maquiavélico. Mas aí, Léo, eu vou fazer um contraponto. Por quê? A gente fala assim, não é legal postar coisa triste, mas a pessoa tá feliz e ela quer mostrar cheia de sacola, comemorando, porque aquilo é a alegria dela, ela não tem controle sobre como o outro vai receber aquilo. Nisso você tá certa. Mas eu acho que assim, uma coisa, Lana, são coisas e coisas. Tem gente que fica estimulando isso toda hora. Uhum. Tem gente que fica falando bem assim, gente, eu vou tomar uma champa aqui, daí, tipo, todo dia a gente toma essa champa. Uma custa, sei lá, R$2.000 a garrafa. Você entende que isso para muita gente pode ser... Eu acho que é incompatível com quem produz o teu tipo de conteúdo querer achar natural Exato. que uma champanhe de R$2.000 é algo que você Exato. faz 3 vezes por semana. Mas Quando, aí na que verdade, tá. talvez na mão ali da Narcisa seja normal. Mas não na tua, não na nossa, né? Mas, gente, essa é a realidade da pessoa. Para ela, Pra aquilo é a alegria dela. Então, ela não está preocupada se alguém com menos condições vai achar aquilo ruim. Mas você... Mas, de uma certa forma, sim, pode chocar, né? Assim como muitas coisas que a gente publica nas nossas redes sociais, às vezes até inconsciente,
uma forma de eu dizer que eu tô feliz e não sei o que pode chocar outra pessoa. Mas né? uma coisa que me irrita muito, eu vou te dar um exemplo, vocês vão entender. Não Por tem exemplo, controle. Né? aquela blogueira muito sarada, com 2% de gordura, e daí ela posta um dia um videozinho comendo meia bolacha traquinas, coloca a mão na barriga e fala, ai, tô gorda. Não, isso é ridículo. Cara, isso pra muita gente pode fazer um mal tão grande. Claro. Tão grande. É a a mesma coisa, o responsabilidade, cara né? mega abraçudo fala bem assim, ai, tô fraquinho. Putz, eu me sinto uma merda. Hoje em Dá dia a eu já não impressão mais. que a intenção da pessoa é fazer você se Mas a sentir mal, intenção, não é? às vezes, pode ser essa, Paulo. É, pode. A intenção no subconsciente pode ser essa. E pode ser aquela coisa do querer o biscoito. E é engraçado como tem gente que se acha amigão dessas pessoas quando acontece isso. E se acha amigão e, nossa, se você tá fraco, não sei o quê. Tipo, quando na verdade, assim, sei lá, né? Acho que o silêncio às vezes é melhor, né? Pra Sim. quem quer ficar. Porque pagar de paga-pau de É pior. quem faz as coisas, eu acho que é ainda pior, não é? Do que o cara que faz isso, talvez. Pra você ver como você tem que ter um consciente muito forte no offline pra você entrar com tudo no online. Porque se você tem uma mente fraca, Mas cara... você lembra, não vou Pode me ter recordar o resultados filme. gente se mata, desastrosos. gente se mata, É. gente... Eu não vou me recordar o nome do filme, mas nós assistimos, acho que foi, aí não deve ter sido no meio da pandemia, que tinha algum filme, documentário que falava sobre o uso das redes Sim, sociais. sim, eu não né? lembro o nome Não também, me era um lembro agora. documentário. E aí, uma coisa que eu já há algum tempo sempre conversava com a Lana, e eu achei a frase que definia o jeito que eu gosto de usar a rede social, que é assim, que ele fala que a rede social é você quem tem que mandar nela. Você tem que ver quando você sente a vontade de olhar para ela e não ver de tanto ver notificação dela, né? Então, eu acho que é o jeito controlado de utilizar a rede social. E isso eu acho que o cara falou e deve ter ecoado no ouvido de um monte de gente que pensou, tá certo, acho que eu vou tirar as notificações. E eu já não tenho notificação de rede social há bastante tempo. Ah, eu também Sabe não o que eu tenho. faço? Em 2019, eu entrei em depressão. Por conta do tanto de evento que eu fazia de 1 a 3 por dia, eu entrei em depressão, eu tive surto, eu chorava nos eventos, eu comecei a entrar em parafuso. Será que não é uma espécie de burnout? Eu entrei em depressão de tomar remédio. Uhum. E daí, assim, eu não sabia separar minha vida física da minha pessoa jurídica. Uhum. Isso é a pior coisa que tem. É. Porque eu sou uma pessoa que o meu trabalho sou eu. Sim. Daí eu comecei a fazer terapia, eu comecei a separar. O Leonardo trabalha para o Léo. Mas a vida pessoal do Leonardo é diferente do Léo. Isso. Entende? Não que eu seja duas pessoas diferentes, mas Mas você tem que tem saber que ter fazer. uma separação, Uhum. né? E o que eu faço agora? Chega sexta-feira, qualquer dia da semana, eu trabalho com notificações do meu... O Instagram nem é pau, mas com o WhatsApp, e-mail, essas coisas, notificação. Das 7 Perfil. às 5:30 da tarde. Só. Depois eu não trabalho lá. Você cria um perfil, né, pra ele Eu sou uma empresa, só Paulo. notificar em determinado período. Eu Cara, sou uma isso empresa. é maravilhoso. Tem gente que hoje em dia trabalha meia-noite, 1 hora, não sei o quê, e esquece da vida pessoa física. Final de semana, eu não trabalho. A não ser que precise uma coisa muito específica, também eu não sou negligente com o meu trabalho, tudo bem. Mas se não, Lana, eu não abro mão da minha vida pessoal. Tá Eu sou um certo. ótimo profissional. Nem a hora de fazer teu exercício físico. Eu sou um ótimo profissional e eu me considero um ótimo profissional porque tudo que eu me proponho a fazer, eu faço. Então, isso é um ótimo profissional na minha visão. No horário de trabalho da minha pessoa física. Eu existo como ser humano e o meu trabalho vai passar, a minha pessoa física não. É o gerenciamento do teu saúde horário, mental da tua tem que ser vida. acima de tudo, É. gente. Você precisa ter esse controle para quem trabalha com rede social, gente. Veja, nós estamos falando de pessoas que trabalham com rede social, Sim. que ficam teoricamente 24 horas ligadas, né? Não dá, tem que ter um momento em que você precisa desligar, né? E tem que ter um momento que você tem que entender que tudo bem você precisar fazer de Você vez tem em que ter quando uma vida exceção. pessoal. Por exemplo, quem trabalha numa eleição, na época da eleição vai trabalhar dobrado, vai ter que responder mensagem 2 da manhã e tá Vai. tudo bem, é o ossos do ofício. Eu tenho dias que às vezes eu preciso fazer também 1 horinha extra, mas a grosso modo falando, eu Viver separo a só minha assim, vida. A gente está falando especificamente para quem produz conteúdo, para quem leva conteúdo para rede social, né, gente? Vamos pensar e o bem home sobre office, isso. ele meio que acho Ah, que piorou um pouco piorou. isso, né? Mas, Lana, As pessoas até quem começaram não a se trabalha, atropelar, né? sabia? Eu conheço muita gente, amigos meus, que vivem para rede social e não trabalham com rede social. Aham. Então, assim, é igual. Pra mim, a pior coisa que tem é quando você viaja com alguém e essa pessoa fica o dia inteiro no celular. E graças a mim, graças a Deus, eu nunca viajei com ninguém assim. Mas eu fico pensando, meu Deus, que saco, a pessoa tá ali, O ela tempo não tá inteiro ali. postando. Ela não tá ali.
chegou num ponto, então, que hoje o chique, no sentido de, assim, o É não bonito é o cara viver, não é o No cara... offline, E né? olha que ridículo a gente falar isso, né? Tipo, é uma coisa tão básica. É. Eu acho super legal você viajar, você tirar foto. Eu amo tirar foto em viagem, não sei o quê. Desde que a viagem não se resuma a isso. Tem que ser E se a saudável. viagem for específica para isso, Aí igual é vocês que sensacional. gostam de Buenos Aires, que eu sei, vocês vão fazer uma Tchau. viagem específica para tirar fotos de Buenos Aires. É uma coisa. Mas pense Mas que ainda inferno, assim, Lana. Léo, ainda assim, nas nossas viagens, quando a gente vai curtir, vai cobrir alguma coisa aqui para Toca Cultural, a maior parte é curtição. Sim. Aquilo que vocês veem aqui, gente, é 20% do que a gente viveu lá. E você sabe uma coisa até que eu lembro que eu escrevi no livro, é que assim, tudo que você faz na sua vida offline, ela serve de inspiração para você criar na vida online. Aham. Então, o filme que você assiste na hora de lazer, a música que você escuta, a receita que você faz, tudo isso é base e é referência para você criar esse conteúdo. Então, por isso que é tão importante você viver. Não estou levantando a bandeira do seja um vagabundo. Não, mas saiba Colocar usar a sua limites, né? vida a favor de você mesmo, não a favor de você, máquina de trabalho. Eu amo o meu trabalho, sou apaixonado pelo meu trabalho, mas eu amo ser vivo. Eu também. Claro, claro. Vamos ouvir uma música, um disco de vinil, É, né, Léo? E Sei olha que que legal, super você curte, escuta né? uma música, eu sou apaixonado, tenho coleção há 20 anos. Também, adoro. Uma música que você escuta hoje, ela pode servir como inspiração para você criar um conteúdo mirabolante para um cliente amanhã. Então, a vida é feita de referências, né? E não eu de sei- cópia. Eu gostei. Porque cópia, desculpa te interromper, Lânia. Imagina. Por exemplo, esse meu livro, ele é uma inspiração, o designer dele é uma inspiração de um outro livro que eu já li e que eu pensei assim, cara, eu ia falar caralho, desculpa, cara, Pode falar, tá como liberado. é legal, né, o layout desse livro aqui, quando eu fizer o meu, eu vou fazer inspirado. As pessoas, o Paulo é advogado na vida da pessoa jurídica dele, ele sabe, diferença de plágio para inspiração, Aham. né? Nunca copie nada. Não pegue uma rede social Você da já foi vizinha do copiado? lado. Eu acho tão bonito ser copiado. Igual Mas quando você já eu fazia. foi? Eu não copio, mas se me copiarem, não vou Nossa, achar eu acho feio, tão né? chique. Quando eu fazia evento, o grande forte dos meus eventos era criar estratégias de eventos diferentões. Então era bolar experiências, né? Aham. Passavam uns meses assim, eu via algumas vezes fazendo igual. Eu me sentia tão prestigiado. Porque se a pessoa só tem a capacidade de copiar o do outro, a minha capacidade é de criar 2 passos a mais para estar sempre à frente. Então o povo tem muito medo de ser copiado. Mas eu não vou passar minha ideia porque vão me copiar. Passa a tua ideia para os outros. Que, né? Infeliz daquele que só vai te copiar. Você tem a capacidade de colocar 2 vezes. Quando eu lancei o curso, na época, os cursos que eu fazia, eu acho que até você foi num curso meu, Fui, né? cheguei aí. O pessoal falou assim pra mim, mas vão te copiar. Eu falei, mas que bom, que bom. Que copiem. Que bom, porque a gente está falando de seres humanos. A forma como a Lana vai fazer é diferente da minha. Mesma coisa, se um dia eu for criar um podcast, a Lana vai ser minha inspiração. Vou ver o que a Lana faz, daí isso dá certo e tal. Dentro da minha realidade, eu vou me inspirar na Lana e vou criar minha realidade. Agora, eu criar uma cópia da Lana, daí é uma falta de caráter, né? Mas eu acho que tudo é inspiração, né? Quando você tem vida, né? Quando você aproveita. Quando você tem caráter, Quando senão é você falta. se dedica a conhecer as pessoas também, né? Abrir teu coração para ouvir uma música. E aí, quando você falava dos vinis, Uhum. que eu ia puxar esse assunto agora, de leve, porque eu sei que o Paulo tá esperando fazer uma pergunta também. É, que eu anoto as perguntas, então. A gente edita os nossos vídeos, e eu sei que você, como produtor de conteúdo, é igual a E eu. de fazer um Em parênteses, cima das músicas. a Lana me ensinou a editar. Eu sou a teacher. A Lana foi minha professora. Que bom E saber eu amo disso. editar por conta da Lana. Ai, que bom saber Desculpa te disso. interromper, Imagina. professora. Não, é que, assim como eu, você também tem, e eu percebo, a gente tem muita afinidade, e eu percebo que você também gosta de editar os teus vídeos a partir de uma trilha. Aham. E que isso é a inspiração, às vezes, É. para uma grande produção, né? Mas porque eu adoro gosto, fazer entende? isso. Porque se eu gostasse de automobilismo, eu ia usar como referência no meu trabalho algo do automobilismo. É que a gente gosta de música, a gente gosta de cinema, então, assim, a minha inspiração é essa. E sim, eu me baseei em muita coisa que eu Referências vi. criativas, né? E as pessoas, elas têm que ver, antes dela ir pra internet, ela primeiro tem que entender quem é ela no mundo. Eu sou o José, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Então, o meu mundo se resume a isso. Não tem que copiar nada de ninguém. Não tem que cria um mostrar- personagem, entende? E quando você é um profissional na internet,
você tem que, primeira coisa, saber quem é você para não criar um personagem. Porque daí lá vou eu ficar na internet falando que eu amo futebol, super entendo. Na minha vida pessoal, eu nem sei quem é, não sei o que é um zagueiro, entende? Uma hora vai cair por terra. Sabe que você falou uma coisa agora que é... Eu refletindo aqui, em poucos segundos, eu me lembrei que é uma coisa que eu acho jacu, às vezes, nos advogados. Eu amo essa palavra, jacu. Porque é que eu não vejo outra forma de classificar. Porque, assim, o advogado é engraçado, e não são todos, obviamente, mas tem alguns que exageram naquela coisa de querer parecer advogado. Canastrão. Não é nem isso, né? Eu acho que o cara, aí ele pega o escritório e a primeira coisa que ele tem que ter é uma imagem de 2 metros por 1 da Temis segurando a balança. Ou então, tal coisa tem que ser com aquela aparência que ele viu nos filmes, tem que ter... O site dele tem um martelinho batendo. Dourado. Clichê Que total. no Brasil praticamente só vai se usar uma vez para o julgamento se for de... E se for, E se for num determinado tipo ali de audiência. Mas o né? cinema vendeu essa ideia. Exato, né? Porque nos Estados Unidos é assim, né? Na imagética. Então, quer dizer, o cara exagera, ele cria esse personagem que você está falando. E, por exemplo, assim, eu me lembro de certa vez tá procurando algo para tentar deixar um pouco, vamos dizer assim, personalizar o computador, tá? Qual que vai ser a imagenzinha que eu vou colocar? Você vê, eu tento pensar até nesses detalhezinhos da Pegar um imagenzinha do usuário. Uhum. Nossa, uma balança. Avatar. Sabe quando eu parei? Eu falei assim, pra que eu vou colocar uma balança? Isso não é a minha cara. Não Entendeu? Embora eu coloque. trabalhe com direito e eu tenha ali na sala um ou outro pequeno adorno que lembre Sim. o formalismo da justiça, vamos dizer lá, vou usar um exemplo. Tem um amigo que é apaixonado por golfe. Na sala dele, ele tem, também sem muito exagero, 2, 3, a Lana já viu, artigos de golfe. Ficou lindo. E mesclado Injeta com outra... personalidade, você entende? Exato, e mesclado com uma outra coisinha ali que diz respeito à justiça e tal. E ficou uma coisa que você vê assim, que tá a personalidade da pessoa impressa naquele visual. O ambiente de trabalho É. dela. E então eu percebi que eu acho jacu, às vezes, quando eu entro no escritório de um colega, e eu vejo que há um exagero de referência só de direito. Tipo, é como se o cara tivesse nascido de paletó e Sim. gravata. Mas Estranho isso, é né? a necessidade de ser perfeito. É, a de vender essa necessidade de imagem. vender a imagem Às da vezes de perfeição. falar muito difícil. Mesma coisa profissional de marketing. Eu tenho um ranço quando começa a falar tudo em inglês. Aquelas palavras, Não, budget. E aquela coisa meio a novela indomada, sabe? Que mistura o Ashamed My God. Aham. E daí o povo acha que é super legal Que você não sabe ficar o que é falando pior, budget né? misturado É o cara- Branding. Cara, se dentro da frase cabe essa palavra, tudo bem, mas você girar em torno de... E a gente não é idiota, a gente sabe quando o pessoal tá querendo fazer isso pra se aparecer. Uhum. Pra se posicionar, eu acho muito triste, porque se o seu profissionalismo ele se baseia em torno de vocabulário, clichê em língua estrangeira, filho, volta pra faculdade. Mas sabe o que é, Léo? E aí é uma coisa que vejo muito na advocacia. E é uma coisa de molecada. É isso. E aí é uma autoafirmação, coisa que eu vejo muito na né? advocacia, e a gente brinca que é coisa de quem tá no primeiro ano de direito, com que falar muito certeza. difícil. As pessoas, algumas pessoas, têm o costume de achar que falar bem é falar complicado, é falar muito rebuscado, a ponto, às vezes, até de não conseguir falar direito, né? Então, falar bem não é isso. Falar bem é ter um poder de articulação, de Sim. você se expressar com exatidão. E daí uma coisa que um amigo meu, que a Lana conhece também, o Dr. Silvio, um abraço pro Dr. Silvio. Se ele nos Silvio, um assistir. abraço. E ele fala uma coisa que é muito legal, que ele diz assim, cara, tudo que pode ser dito, deve ser dito com clareza. Exato. Eu acho excelente Até essa porque, frase. Paulo, o seu cliente como advogado, ele é leigo. Ele Sim. quer que você explique pra ele de uma forma Que ele vai leigo. entender, é. Eu acho um horror quem fica colocando na internet metade da frase em inglês, metade da frase em português e mistura e faz uma coisa tão O vira-lata. budget, o checkpoint. Mas é Vira-lata. tão vira-lata É, isso, vira-lata gente, é mesmo. tão cretino, porque as pessoas não têm a obrigatoriedade de entender essas frases. Claro. Por E a essa partir do definição. momento que você se posiciona como um profissional da internet e você quer atingir o máximo de pessoas, você tem que, pelo menos, E você respeitar. pensa que no direito eu tô falando agora com o cliente e daqui a pouco no papel com um juiz, que é um cara que tá vendo 50 petições de 30 páginas cada uma por Um dia. E o saco do cara, de certa hora, É. deve ficar nas costas. Então você também tem que pensar que, como você está escrevendo para ele, que você tem que facilitar um pouco a leitura. Sim. Né? Então, às vezes, tem muito profissional que acha que a petição boa é a petição longa. Não. Não. Né? Escrever, dizer a tua ideia de forma sintética,
Eu acho que é o grande desafio. Como o desafio pro designer é fazer o celular, isso aqui, parecer isso aqui. Aham. E você olhar pra ele e falar, cara, mas não pode ser de outro jeito mesmo, né? Porque Aham. olha que legal. Como é que a gente não Aqui pensou você nisso edita, antes? aqui você põe na orelha, depois de pronto, óbvio, parece fácil, né? Mas Olhar vai para a chegar. turbina de avião e falar, olha, eu também faço. Não, o duro é desenvolver. Desenvolver o texto, desenvolver a articulação de ideias, inclusive no teu conteúdo, porque Mas você faz e não tem segunda chance também, né? No Não. que você está fazendo lá, né? Até tem, porque tem coisas que, tipo, depende. Tem coisas que a gente monta, né? Que consegue montar. Mas eu sempre Mas digo, tento na frente fazer... do teu cliente lá. Ah, não, Você tá lá no hotel, gravando tal coisa, vamos dizer assim, eu acho que parte do que convence o cara a te contratar é ver o quão bem você faz com uma margem de erro menor do que a maioria, né? Para você ver como você tem que ter uma bagagem antes de se posicionar como qualquer profissional. E hoje em dia, o complicado das redes sociais é que elas vendem com um mercado muito fácil. Porque, Paulo, é muito bonito você, como pessoa que me acompanha na internet, só ver o lindo, a foto na banheira, não sei o quê. Cara, eu atendo uma rede de spa aqui de Curitiba há 4, 5 anos já. E daí quem vê eu lá acha que eu faço todos os procedimentos. Lana, quando eu vou lá, eu fico 3 minutos. Eu tiro a calça, coloco uma sunga dentro da banheira, molho a bunda, tiro uma foto, eu levanto e vou embora. Entende? É tipo cenário de novela, É um gente. cenário, só que as pessoas não veem isso. São só uns Mas minutinhos posso ali. aí eu vou... Uma das perguntas que eu tinha anotado, porque você viu que eu tô mexendo aqui, até peço desculpa, né? Que eu quero ser desrespeitoso, mas eu sou velho, então eu tenho que anotar para não esquecer Eu as sou coisas. igual. E aí, querendo ou não, uma das coisas que eu vejo que os seus fãs, as suas fãs ali comentam nos seus posts, nos posts que Sim. fazem ganhar vida, é que muitos deles ali te acompanham também, porque te acham um cara bonito. Tem isso também. E aí nunca te veio na cabeça assim, pô, talvez eu sirva pra ser modelo. Mas eu qualquer fico meio coisa puto assim. com isso, sabia? Por Agora quê? eu fico puto. Porque daí tem dias que eu faço umas publicações que eu mega mirabolante, cheio de recorte, não sei o quê, coloco uma música do Noel Rosa de fundo que faz sentido. O povo fala, nossa, que peitão. Eu penso comigo assim, gente... Eu fiz tudo isso pro cara Aham, eu fiz tudo me isso. achar bonito. Eu fiz uma relação entre política com música, com literatura, pra pessoa falar, nossa, mas o teu ombro tá marcado. Paulo, eu fico puto. Juro por Deus que eu Ou fico seja, puto. isso é o que não te deixa pensar em ser modelo. Mais uma vez, aquilo que a gente estava falando, a gente não pode criar expectativas sobre o que o outro vai pensar, porque a gente não consegue. Não tem. Não consegue descobrir como Não que o outro tem. vai reagir. Então, assim, uma foto tomando uma champa, pra mim pode estar sendo super legal aquele momento. Mas o outro vai ter uma invejinha, não vai curtir e vai achar que aquilo é o normal, quando, na verdade, É um é um momento momento especial. feliz da minha vida, né? E aí eu emendo mais uma pergunta agora. Aham. Essa eu nem Olha. tinha anotado. Essa eu nem tinha anotado. Roda viva. E não rola assim, isso não gera, esse excesso de comentários não gera um ciúme? Muito. Mas daí eu acho que isso vai muito do meu posicionamento como profissional de separar as coisas. Eu não dou liberdade. Tá. Mesmo quando eu era solteiro, que hoje eu namoro, eu nunca dei liberdade para as pessoas acharem que elas têm domínio sobre a minha vida, nesse sentido. Perfeito. De dar uma... Da opinião. As pessoas, elas mandam. Hoje em dia não mais, porque todo mundo sabe que eu namoro na internet, quem me acompanha sabe. Mas acontece de vez em quando de mandarem uma cantada ou principalmente algo Mas não se muito sente, descarado. não se sente, sei lá, lisonjeado às vezes? Eu me sinto, quando me mandam pornografia, que não mandam mais, eu me sinto muito invadido. Não, isso sim, acho que qualquer um, né? E eu me sinto muito invadido da minha vida offline também. Eu odeio que cheguem comigo, tipo assim, me invadindo nesse sentido, entende? Sim, com... Como é que Descaradamente. É que dá a impressão que vão te comprar muito barato só É. com uma foto, né? E aí você se sente puto, né? É, como tipo assim, como se o meu interesse se baseasse numa foto pelado, É que ou assim, pelada. é que assim, Não, gente! Aí a pergunta que eu te fiz até, ela nem diz respeito, vamos dizer, ao estar namorando hoje, mas eu digo, no geral, né? Provavelmente em algum momento da tua vida deve ter despertado um ciúme, Sim. tal. Mas assim, alguma vez isso te atrapalhou na tua vida privada ou vice-versa? Que você teve que deixar de fazer algo justamente? Que tomou por uma se proporção sentir que às vezes pô, você se eu não fizer imagina. isso... Eu não me lembro. Olha só, vou te dar um exemplo. Eu atendo de vez em quando, vai e volta esse cliente, uma marca de cueca, Uhum. que a Lana sabe qual é que é. Uhum. Então, assim, eles me contratam tudo mais e tal, eu crio conteúdo. E eu sempre converso com a pessoa, olha, eu atendo essa marca, eu vou criar esse conteúdo e tal. Mas antes de pensar no meu namorado, eu penso na minha postura como profissional para não ficar vulgar. Claro.
Eu penso na forma como eu vou. E antes de pensar no ciúme do outro, eu penso em mim. Em como que a tua Claro. imagem vai estar sendo Você apresentada. entende? Né? É a mesma coisa. Eu cuido muito com tudo que eu me posiciono na internet. Quando mandavam ou ainda mandam essas questões de dar em cima, não sei o quê, eu já corto, não dou bola ou eu ignoro. Ou quando é muito agressivo, eu bloqueio a pessoa. Aham. Porque eu não gosto de ter nada preso. Por exemplo, não existe foto minha pelado por aí. Porque eu morro de medo. Isso pode me prejudicar muito. Então, não existe. Você entende? As pessoas têm que cuidar muito hoje em dia na internet com esse sentido também. Porque ficou muito fácil, todo mundo tem acesso ao celular e essa possibilidade de fazer uma foto mais ousada. Só que isso, cara, se cair em mãos erradas, filho, isso dá errado, né? O show de Truman parecia algo muito distante no fim dos anos 90. Nossa, amo né? esse filme. E hoje em dia a gente vê que a gente vive nisso. E hoje em dia carreiras são destruídas através de uma imagem. Exato. As pessoas são canceladas. Você já foi cancelado, Léo? Não que eu lembro. Eu acho que não, porque eu cuido muito dessas coisas, sabe? É igual questão de política. De vez em quando eu me posiciono como política, mas eu me posiciono como política sem ofender, sem magoar, sem ferir o pensamento de ninguém, dentro da minha postura profissional. Porque a gente está ali numa rede social que você acaba atingindo todas as massas. A gente está exposto, né, É, Laura? Você acaba Então, atingindo assim, muitas Tem gente pessoas. tem gente aqui que me agora não mais, mas que me agride, por exemplo, por eu ser, como o pessoal fala, um gay padrão, né? Que é aquele perfil que vai pra academia, que se arruma, que é branco, que não sei o que e tal. Eu não dou bola, entende? As pessoas podem pensar o que elas quiserem. Podem né? pensar o que elas quiserem, tipo... Independente do que você vai falar, né? E assim, a pessoa já vem com um discurso que qualquer coisa que eu falar ao contrário, ela vai querer brigar. E entre o tempo de brigar com o outro e assistir uma televisão ou de escutar uma musiquinha, ou de não fazer Viver a nada vida, também, né? eu vou fazer nada, entende? Léo, outra pergunta Coisas que eu quero boas te de ficar fazer. velho. Você é uma pessoa que ama novela, Adoro televisão no geral. assiste tudo que eu sei que a gente já trocou muita figurinha de novela, inclusive literalmente. Você toparia participar de um reality show? Ah, não, Lana. E nem Jamais? ser político. Não? Porque eu acho que daí você abre margem pra cair muito no extremismo do Julgamento. amo-odeio, Uhum. né? Então, É que é impossível fazer isso sem passar pelo escrutínio popular. Né? É impossível você se posicionar nesse sentido sem ser odiado pela metade. Então eu prefiro ficar na minha. E eu acho que a pessoa também tem que ser muito iluminada para ela conseguir passar por isso, sofrer o ataque que vai sofrer, Exato, olhar e e tá dizer bem. assim, não tô. Eu nem ia, aí. eu ia chorar muito. Eu ia entrar numa depressão, igual aquela Carol Conká, lembra? Que Big Sim. Brother, que caíram nela. Tipo, Sim. muito possivelmente eu ia tentar me matar, Nossa. porque eu não tenho estrutura emocional pra isso. Ah, mas daí se um dia tiver essa vontade, você chega e fala assim, pergunta pra gente se deve se matar, que daí a gente te aconselha. Mas tem que ter uma estrutura emocional muito forte. Tem. Eu Tem. me conheço, eu sei que eu não tenho pra participar de um Big Brother igual ser político e ser odiado e metade de um país E que dê entrar em meu depressão, impeachment. é. Gente, eu não ia dormir. Eu ia viver à base de remédio. Então, Acho que eu a gente me tem que fazer aquilo que a gente gosta, E tem gente né? que nasceu pra isso. É. Tem gente que nasceu para isso e tem esse talento, né? Eu acredito que são questões bem pessoais mesmo. E aí, a gente tem falado agora aqui na nossa entrevista sobre vários aspectos da rede social para ajudar os empresários. A gente percebeu que isso mudou muito com a pandemia, né? Muito. Transformou a maneira que a gente consome as coisas em muitos aspectos, né? O que seria desses aplicativos de delivery se não fosse a pandemia? Não sei se eu posso dizer assim, né? Mas eu lembro quando você lançou o teu livro e você deu o curso de Foi influenciador, Um mês antes. foi coisa de um mês, semanas antes da pandemia. De repente fechou tudo e as pessoas se viram meio que obrigadas Eu. a ir para a rede social vender o seu. Não, mas você já tinha, mas Lana, dentro vender o da seu minha... produto, Dentro né? da minha empresa, eu tenho vários produtos. Porque eu acho muita tolice você vender só um produto. Você tem que vender vários produtos, porque uma hora um cai, um sobe, um desce. Então, assim, eu vou vender só coxinha. Puxa, mês que vem ninguém vai comprar coxinha. Não, eu vou vender coxinha, risole e pastel. Um dos três vai vender. Aparecer na novela e ficar em alta. Eu, na minha empresa, sempre vendi evento, criação de conteúdo, relações públicas, curso, a rede social, não sei o que e tal. Morreu todas na época da pandemia. Uhum. Sobrou qual? Eu tinha uma escolha. Ou eu ia morrer na praia, ou eu ia me reinventar, ia abrir um mercado muito maior para mim,
dentro do que eu já sabia fazer, e ia levar toda a minha bagagem para a internet. Porque até antes da pandemia eu trabalhava com internet, mas o meu foco maior era o offline. Sim. Gente, na pandemia, eu me reinventei tanto e eu tinha muito medo de perder dinheiro, porque todo mundo tinha, né? Porque o que eu vou fazer? Meu Perder forte era receita. evento, meu forte era curso pessoal, meu forte era curso tete a tete. Eu fiz um jogo, eu fui acompanhando, a gente sempre tem que acompanhar o mercado. Então eu criei pacotes onde o custo era muito menor do que é hoje, por conta do momento econômico na época, e também para abraçar a causa de todo mundo ficar junto. Então, assim, eu não parava de trabalhar, meu cliente não parava de vender, todo mundo se ajudava. Então a economia, de uma certa forma, girava. E eu o outro, né? E eu baixei muito na época o meu trabalho. Eu tinha que trabalhar o dobro para ganhar menos do que eu ganho hoje, o menos do que eu ganhava antes da pandemia. Mas eu pensei, ou eu faço isso e não ganho nada, ou eu faço isso e todo mundo sai ganhando. E, Paulo, deu tão certo na época que eu cheguei, em um mês, a atender 44 marcas. Olha. Caramba. E eu atendia marcas, assim, desde a marca de cerveja, também foi um equívoco meu que eu aprendi. Porque daí eu esqueci a minha personalidade Missão, e a tua essência, né? me esqueci e foquei no conteúdo e foquei no comercial. Mas a época também me permitia isso. E também demandou isso. Demandou. Então, assim, daí conforme foi melhorando a época da pandemia, eu fui voltando a pensar, não, peraí, meu público-alvo é esse, meu público de cliente é esse, meu conteúdo é esse. E comecei a dar uma limada. Mas eu me reinventei muito na pandemia. E olha que legal, antes da pandemia, o meu foco sempre era Curitiba, determinadas regiões geográficas de Curitiba, de um perfil social, eu acho a palavra classe social uma coisa tão jaguara, de um perfil social específico. De uma casta específica. Que coisa brega, Coisa né? horrível. Classe, eu acho tão cafona falar classe A, classe B, classe E C. é mesmo. Um perfil social específico. Quando veio a pandemia, eu comecei a quebrar fronteiras. Então, eu comecei a atender empresas do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Mas eles te viram ou você, de alguma forma, conseguiu atingi-los? Não, de alguma forma, consegui atingi-los por causa do meu histórico de antes. Não, claro, mas desculpa, até acho que a minha pergunta foi mal formulada, mas assim, eles vieram até você porque viram o teu trabalho pregresso, ou você que, de certa forma, se fez chegar o currículo naquela empresa? Eu acho que chegou. Foi de tudo. Só sei que na época eu fiquei tão feliz porque assim, o foco do meu trabalho era, até então, moda, perfil Y, tal, e alguma coisa de bem-estar, mas era focado mais em moda. Veio a pandemia, eu atendia desde loja de arquitetura, cerveja, Propaganda de carro, sorvete, eu me lembro. propaganda de carro, seguro de carro. Olha só, não atendi o puteiro. Porque na época eu Porque atendi não me contrataram tudo. também. Porque também se me contratasse eu poderia falar de entretenimento noturno. Opa, por que não? E com máscara na época, É. né? Então, assim, foi muito legal por esse sentido. Claro que a pandemia foi uma coisa horrível, ainda continua um certo tanto, Claro. mas como profissional, eu busquei me reinventar. Volta ao assunto do medo de ficar parado no tempo. É sempre na questão. E o que eu faço hoje? evoluir. A pandemia, não sei se acabou, posso estar errado a palavra, não sei, mas cessou, né? Voltei, não parei com a parte do digital, não tenho mais muito interesse em fazer aquele fluxo de evento intenso, mas hoje eu consigo reunir tudo. Então, hoje eu crio conteúdo para os meus clientes, muito de utilizar a convidados especiais que eram o público dos eventos. Sim. Então, eu faço essa collab, sabe? Eu faço essa integração entre esses dois negócios. E dá pra dizer, talvez, que esse momento ruim que nós vivemos nesses 2 anos, de certa forma, também serviu como uma chuva pra limpar os pescoçudos Serviu. e deixar só quem realmente tinha interesse em te contratar Serviu. e não barganhar pra dizer, não, mas ajuda aqui que lá na frente, não sei o quê. Não, porque tem o cara que quer você e tem o cara que quer tentar te puxar e jogar o negócio nas tuas costas. Serviu. A pandemia, eu acho que nesse sentido, profissional, para mim, foi muito positivo por limar várias coisas, né? Claro que o principal foi me reinventar, né? Mas foi limar várias coisas, assim. Bom, e a gente comentou sobre tudo isso e a pessoa que está em casa e assistindo deve estar se perguntando, tá, mas eu consigo essas dicas preciosas de Leonardo Tramontim, onde eu encontro o livro? Ainda tem para comprar, Léo? Ainda tem na Amazon. Se você botar no Google... Na Amazon?
é que, infelizmente, a gente vive hoje um período mundial, não só no nosso país, da ausência de livrarias físicas. Sim, Aham. sim, O sim. que é um absurdo na É um minha absurdo visão. completo. Né? Então, assim, se você procurar na internet, você vai achar na Amazon, na Americanas, no Submarino e algumas livrarias também. E a verdade é que as livrarias também, o que eu percebo é que eles estão só ligados no best-seller. E às o que vezes vende. aquele livro interessante que é mais nichado mesmo é difícil de encontrar, infelizmente, né? Mas hoje, eu digo, sem ofender ninguém, espero que não ofenda, que a gente vive hoje muito uma sociedade da cultura à ignorância. Uhum. Das coisas muito rápidas, de você... Olha que absurdo que me falaram um dia. Ai, não, mas você tem que fazer rios com a música do momento para viralizar. Peraí, gente. Eu, Leonardo, não gosto de funk, eu não gosto de sertanejo. Eu vou botar uma música que tá viralizando só para eu ganhar seguidores? Faço com a música que eu gosto, né? Não. Isso torna teu trabalho com uma personalidade ímpar, né? E sem personalidade nenhuma se você for para esse lado, entende? Você acaba se tornando mais um. Então, assim, tem que ter, antes de qualquer coisa, tem que ter personalidade. Autoconhecimento. Autoconhecimento e nunca se prender, tipo, ai, vai viralizar, vai E aí viralizar, vai até- viralizar. é até- Faz pensando no teu primeiro e Exato. Paulo, mostrar o que você a minha gosta, rede social né? hoje, em números, ela tem um número expressivo, infinitamente menor do que muita gente, mas comercialmente falando, Suficiente. eu trabalho feito um louco para atender quase 30 empresas, que isso é muita coisa. Me posiciono profissionalmente no mercado de Curitiba muito bem, para você ver como o número de seguidores é uma coisa muito esdrúxula. Não, Tem muito mais talvez gente- não deva ser o principal da equação, né? Mas se A equação é entregar muito um maior con- do que só o número, né? Mas se entregar um conteúdo interessante para um público que te compre e fazer isso É. girar. Uma coisa que eu não trabalho com venda. Tem gente ainda que acha que o meu trabalho é vender. A tua imagem. Que acha que o meu trabalho é a garantia de venda. Se fosse garantia de venda, eu seria ministro da Economia. Eu ia pegar o lugar Você do montaria do qualquer Paulo Guedes, do negócio e você Meirelles. ficaria rico, né? Não, Essa o meu é a verdade. trabalho é desenvolver um conteúdo exclusivo, específico, para te atingir esse ajudar, público, aham. especialmente o público que é o teu público-alvo, mas que não te consome ainda. Isso na época dos eventos, eu tinha que explicar A por B, às vezes até ser um pouco grosseiro com as pessoas, quando elas não entendiam de forma nenhuma, que eu não sou garantia de venda, eu sou garantia de um conteúdo de qualidade para um público-alvo que não te consome. Se o Paulo vai consumir hoje que ele viu, é uma coisa. O Paulo pode lembrar de um evento que ele foi meu há 3 anos atrás, ele vai falar, puxa, eu vou comprar uma calça jeans. Eu vou na loja. É verdade, olha Mas se só. eu te falar que o sapato, isso já aconteceu. Eu tenho certeza que já aconteceu. Já. E assim, vai e volta. Aham. Mas sabe que eu penso às vezes. Isso é comunicação. E comento, inclusive, quando nós estamos assistindo a conteúdo online, ou a televisão e tal, porque eu acho algumas coisas sem sentido e vou te dar um exemplo. Pô, existia o começo da indústria chinesa de veículos no Brasil e eu me lembro que o personagem talvez tenha saído mais caro para o marketing da Jack Motors foi o Faustão. O Faustão, é verdade. E eu me lembro do Faustão aparecer e beleza, é um puta comunicador, é um cara que tem seus méritos, beleza. Mas eu ficava me perguntando assim, será que tem gente que compra um Jack Motors porque aparece o Faustão na propaganda? Eu não vislumbro essa possibilidade de eu comprar um carro, um Jack causa Motors do só por Faustão. causa do Faustão. E aí, quando começou essa coisa da rede social, eu me lembro de ter comentado com ele e dito assim, cara, como parece muito mais inteligente você realmente gastar uma quantia, um volume menor de dinheiro para pessoas que têm mais a ver com o nicho de mercado Sim. daquele produto, em vez de você achar que só porque o fulano é famoso, e eu também não acredito que alguém assine a Oi só porque o Whindersson Nunes faz, né? A propaganda dele, embora eu goste dele, eu acho que não tem nada a ver. Mas dá uma chancela. Pois é que eu penso assim, se a gente pegasse um cara que é conhecido por tecnologia, a exemplo do nosso único professor que foi para o espaço, né? E colocar ele falar de tecnologia, o Whindersson Nunes, eu não sei, para mim falta um pouco de lógica. E como eu digo, embora eu goste do Whindersson Nunes. Sim. Então eu me lembro de comentar e achar isso muito estranho, né? E sabe que quando a gente tira foto e coloca as fotos lá, enfim, né, pro pessoal dos shows e tal, a gente lima tudo aquilo que é ruim, mostra só o que é bom e acaba tendo um certo grau ainda modesto, mas há um reconhecimento. Por quê? Porque a gente só mostra as fotos boas, Sim. né? Então, eu acho que isso é engraçado, como se eu seguisse essa métrica, se nós seguíssemos, né, essa métrica do chamar a pessoa só porque é famosa, então só porque aparece na foto um famoso, essa foto deveria ficar famosa, sabe? Assim,
a gente questiona isso, de certa forma, na sabe? época dos eventos, e até hoje em dia, eu valorizo muito mais pessoas reais que têm uma relevância dentro do seu segmento do que uma, entre aspas, famosa. Mas Você aí que entende? tá. E eu disse isso tudo, e agora pegando o gancho que você falou, é porque eu percebo que na rede social da Dancinha, por exemplo, que eu sei que o YouTube não gosta muito de falar o nome dela, a rede da Dancinha, isso aí já é meio que é verdade. Se o que você, que é o que você falou ali, mas tem que lançar música da moda. Se aparece a pessoa da moda, a foto pode até ter sido ruim. Se é de um cara que tá em alta naquela rede, naquele ecossistema, essa pessoa bomba, né? Bomba. Então, eu não digo que... É claro, isso você até já respondeu, que o nicho é diferente do mercado. Sim. Mas você diria, então, que a técnica, para ser feliz no Instagram e para ser feliz na outra rede social, além da questão da criatividade, você acha que há uma forma, uma diferenciação de como deve se tratar as duas redes para você ganhar muito seguidor em uma e muito seguidor na outra? Com certeza. Cada Cada uma uma tem tem um uma perfil, linguagem, né? né? Cada uma tem uma linguagem. Você falou de dancinha. Eu sou uma pessoa que eu não faço comédia na internet. Eu sei que quem faz comédia na internet tem 20 milhões de seguidores. Quem dança lá, qualquer dança que faz, ganha um monte de seguidores. Não é o meu perfil fazer isso. Nem o meu. Não é o meu perfil sair fazendo a dança da coreografia. E não que eu acho ruim, eu não acho bom. Só que não é o nosso gosto. perfil, né, Léo? Eu já falei pro Paulo, né? Eu Se a não gente tivesse um gosto. humorista aqui apresentando o podcast, com certeza talvez a gente tivesse o dobro de seguidores, enfim. Sim. Mas não é o nosso perfil. Nosso perfil é E esse. quem te nosso perfil. acompanha Vocês não quer estão ver acompanhando isso. a gente porque gostam da gente com esse nosso jeitinho, né? E quem acompanha, você quer ver isso que você tá mostrando. Não quer ver um humorista aqui. Sabe que eu vou trazer coisas relevantes. É isso mesmo. Mas sabe que eu acho que as pessoas que vão assistir aqui, que te conhecem, que admiram o Sim. teu trabalho e provavelmente se inspiram em você para fazer alguma coisa, vamos dizer, de trabalho e falar, quero ser uma pessoa boa no Sim. espaço como o Léo, elas devem se perguntar aquela pergunta básica de peão mesmo, né? Existe mesmo esse mundo lindo e glorioso de permutas ou não é tão simples assim? Eu não trabalho com permuta desde que eu me conheço por gente. Uhum. Por quê? Eu acho que desvaloriza o meu trabalho. Desvaloriza muito o meu trabalho. Então, o que eu faço? Eu sou cliente do meu cliente. Paulo, eu não vou... Mesma coisa. Ainda bem que você perguntou isso. Vira e mexe, assim, manda uma mensagem falando, quero mandar na sua casa um presente Y. Ou grandes marcas fazem isso, até mesmo como a luzinha que vende cocada no outro bairro. Aham. E eu respondo a mesma mensagem sempre. Oi, fulana, tudo bom? Obrigado pelo carinho e respeito com o meu trabalho. Olha só, queria deixar bem claro para você. Eu não me sinto confortável de receber um produto seu, porque eu só tenho como posicionamento divulgar marcas que eu atendo. Então, você vai me mandar, eu vou agradecer, mas eu, infelizmente, não vou poder divulgar, porque isso pode prejudicar o meu relacionamento com os meus outros clientes. Exato. Então, eu prefiro que você redirecione esse enviado para uma outra pessoa. E eu mando sempre isso. Desde quando é uma coisa muito simples até quando é uma coisa muito cara. E aí o produto não chega. Não, e às vezes chega, sabe, Paulo? Esses dias até mesmo me mandaram uma caixa. Eu falei pra mulher isso, ela mandou uma caixa. Ela falou assim: não, eu quero que você conheça. Perfeito. E eu não faço isso porque o meu trabalho, o meu ganha-pão é esse. Então não vai fazer sentido eu cobrar mensal De alguém. um boticário, que é o meu cliente, e daí a outra me mandar um perfume Pra você conhecer pra eu divulgar. publicar, você entende? Mesma coisa permuta. os recebidos. Eu acho que quando você abre para permuta, você abre espaço para, na minha visão, óbvio, para os dois se desrespeitarem, para não colocar um valor. Então, assim, eu sou um profissional, que eu só trabalho com contrato, onde tem tudo bonitinho, jurídico, tem o meu cachê lá, que pode ser de acordo com cada negociação, obviamente, tem a partir de tantos meses, ou é mensal e tal, mas eu não faço permuta, eu sou cliente do meu cliente. Então, a Trussardi de cama, mesa e banho é minha cliente. Eu vou lá e eu compro da Trussardi. Você gosta do produto. A Ferri, e até porque eu tenho que gostar, porque eu estou divulgando. Então, eu parto do princípio que hoje eu só atendo marcas que eu gosto e que eu confio, até porque a Lana vai ver, o Paulo vai ver, vai falar, putz, o Léo tá divulgando tal marca. É porque eu conheço ele é boa. Aham. Daí, na verdade, não gosta. Na verdade, não compraria. Eu não compraria. Entende? Não, eu só divulgo marcas que eu gosto, que eu confio e que eu falo assim, cara, é bom. Tão bom que eu sou cliente também. Você não aceitaria um contrato de alguém que você não gosta do produto? Já aconteceu, não aceito, e já aconteceu Eu de ia marcas muito grandes me procurarem
E o meu e-mail para a pessoa foi assim: oi, fulana, eu sou muito simpático, né? Muito, porque a gente Tem que nunca ser, na sabe, verdade. nunca sabe como a pessoa vai receber a mensagem. Como é que ela E tá hoje em naquele dia a gente dia. vive numa era onde a gente precisa explicar o que tem que. O óbvio óbvio. até. A palavra é essa, o É. óbvio. Então, a minha mensagem foi assim: foi uma empresa muito grande que me procurou e eu respondi: oi, fulano, tudo bom? Então, eu não me sinto confortável de enviar o orçamento porque a visão política de vocês, ou o direcionamento político de vocês, Sim. vai contra o da minha empresa. Então, eu não me sinto confortável. Prefiro que vocês solicitem para uma outra pessoa. Paulo, eu não vou associar. O meu trabalho é a minha cara. A minha cara a uma empresa onde dissemina coisas que eu Que não você não gosto. Você não acredita. concorda, que você respeita, mas não concorda. Exato. Ou eu não vou divulgar um produto que não funciona. Entende? Aconteceu já há um tempo atrás de uma empresa me contratar para divulgar um produto que eu tentei fazer o material em casa para divulgar e não deu certo. E daí eu falei para a mulher assim, eu falei, olha, não funciona. Daí eu falei, eu não vou postar isso. Dela, dá um truque. Tipo, não, dá um truquezinho, coloca o dobro, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou estar falando, gente, tem que botar o dobro do que tá no rótulo, tudo bem? Eu não fiz, Paulo. Melhor, né? Eu preferi não fazer. Sabe por quê? As pessoas, elas compram de pessoas. Reforço essa frase sempre. Como é que eu vou vender um produto que eu não acredito? Você não vai mais comprar de mim. Então, o meu trabalho, ele morre na praia nesse trabalho. E o meu objetivo como profissional e como empresário é que o Paulo compre de mim todos os meses. Exatamente. Entende? Não, Então, eu e prefiro... ainda vai ter aquele tipo de pessoa que não só não compra em silêncio, como ainda não compra e ainda E faz fala barulho. mal. Né? Porque é o famoso preciso dizer o que eu acho, né? Quanta gente tem esse problema de que elas acham que tudo que acontece na vida delas, elas têm que dizer publicamente o que acham. Mas daí que tá, a gente volta para aquele sentido. A vida é muito simples. É você ser honesto com você, honesto gente com que o outro, complica, e né? o pessoal complica. Então, assim, na internet é muito simples. Primeiro, descubra quem é você, seja honesto com você mesmo. Não crie um personagem. E se for o propósito criar um personagem, deixa muito claro que é um personagem. Que é um personagem. Igual tem vários humoristas Claro. que criam esse personagem. Dura Seja dizer que tem que honesto. falar, né? Que é um personagem, né? Tipo, contém ironia 2 pontos. Quando E é a humor é gente mais tem- fácil. É verdade. E aí, a gente, antes de encerrar essa entrevista, eu vou fazer aqui um passo a passo para você que Queria ficar acompanhou 6 horas. toda essa conversa aqui. Então, autoconhecimento para passar a sua verdade, desenvolver o seu nicho de mercado, atrair o seu público-alvo com afinidade no assunto que você vai apresentar e também, claro, sem desmerecer os seus valores, viu? Criação de conteúdo inteligente e bem criativo, diferente, seja criativo, gente. Dentro do seu Nas- segmento. Sim. E também humanizar as redes sociais. Busque sempre trazer a pessoa que você é para aquela imagem que você está querendo passar. E, por fim, você tem aí um relacionamento diário com seu público de muito sucesso e serás um grande influenciador. Dicas de Léo Tramontim. Pegou? Isso Anotou? vale pra vida, né, gente? Para É todo verdade. mundo, né? O primeiro Tem que passo é lançar você, mais um, hein, cara? Tem que lançar a continuidade. pós-pandemia, Tinha edição que passar, especial. lançar o 2 agora. Então, pós-pandemonium, tipo, né? Mas é muito legal, né? Eu acho que quando a gente fala de comunicação, a gente fala de relacionamento humano, sabe? A gente fala de relação... Não existe comunicação sem ser relacionamento literalmente humano. isso, né? Então, para você ver como a comunicação ela é a base das coisas, né? Você tem que se comunicar, a palavra é muito óbvia. Então, assim, se você não saber se comunicar com as pessoas e ser respeitoso com as pessoas... Eu acho que o jeito de falar, ele muda Muda. a opinião Eu das acho que o pessoas teu sobre, mundo sobre tá- o teu não, o não que você quer transmitir. O teu mundo tá muito ligado àquilo que você passa, né? Aquilo que você é, né? A tem vida que é ser meio que um espelho. É simpático. clichê isso, mas é É verdade. clichê, mas olha só, as pessoas elas veem um recorte muito pequeno da sua vida, né? Na rede social, Então, assim, seja sempre simpático, porque você não sabe quando que a pessoa vai te ver de novo. E se a única visão que ela tiver sua vai ser de grosseria, ela vai te queimar com todo mundo depois. Putz, eu falei com o Paulo na internet, nossa, ele me respondeu, foi tão grosso. Nossa, e na internet ele é tão simpático, ele é um cavalo. Viu? Contém ironia, seja simpático. ele é simpático. Seja simpático. Ah, gente, eu ficaria 3 dias aqui. Hoje Eu sei, se ficaria até deixar, a domingo. gente fica horas aqui conversando. E o nosso público, claro, sempre acompanha a gente até o final. Mas Vai segundo. deixar aquele likezinho legal aqui, se gostou desse papo. Então, por favor, recomenda, compartilha esse vídeo com quem você acha
que precisa aprender essas dicas que o Léo passou aqui pra gente hoje e que gostou do papo, comenta aqui, escreva seus comentários simpáticos, claro, por favor, porque essa é a imagem que eu vou ficar de você também, viu? A imagem que eu vou ter de você é isso que você vai escrever aqui embaixo. Então, pensa bem no que você vai escrever em todos os comentários da rede social, seja onde você for, aquilo que você está plantando é a maneira como você vai ser visto, hein? Sempre lembre disso. Ela é boa, né? Gostou, meu isso amor, aí, desse gostei, papo? sim. Eu gostaria de pedir pro Léo, antes de sair, suas redes sociais. É Vamos lá. verdade, Léo. Onde é que a galera te encontra? Eu uso muito o Instagram, Léo Tramontim 1. Alguém foi mais rápido que eu. Ah, sério? Tem 2012. dois Tramontim É. Tem um outro Leonardo Tramontim também. Rapaz. Ele foi mais rápido que eu na Você internet. não tentou negociar esse perfil com ele, não? Mas eu até gosto do primeiro. Gosta? Entendi. Podia ter colocado Léo Leonardo Tramontim oficial. Ah, eu acho tão brega. É mesmo. Nossa, eu acho tão Então, cafona. Leonardo Tramontim 1 É Léo no Tramontim 1. Instagram. E o Facebook também, é Léo Tramontim. É as únicas redes sociais que eu uso, porque eu prefiro 1000 vezes dedicar a duas, mas fazer bem feito, do que abraçar o mundo e fazer igual o pato que anda, nada e faz tudo errado. É, exatamente. Aí, gente, aprendam com essa pessoa. Aprendam com essa pessoa. É isso aí. E com essa mensagem final traço oficial, nós vamos encerrando o episódio de hoje. Siga Espero- a gente também nas nossas redes sociais, por favor. A gente tá lá no Instagram, a gente tá no Facebook, tá aqui no YouTube esperando vocês. E não esquece sempre de deixar aquele comentário legal, compartilhar com quem você acha que vai gostar do assunto. E ó, gente, tem um recado bem importante pra você. Semana que vem a gente vai ter, sim, gente, eu sei que o último programa dessa temporada. A gente fecha 30 programas da primeira temporada do Toca Podcast e a gente vai fazer uma pequena pausa pra gente reestruturar a nossa Fechado para a toca praia no aqui. final Não, e a gente vai ter mudanças aqui no ano que vem. Aguardem. Famoso bom. fechado para balanço. Fechado para balanço, É isso porém aí. necessário. Exatamente, meus amigos, é isso aí. Todos os recados da paróquia foram dados. Então agora, até semana que vem. Um abraço a todos. Beijo. Até lá. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.